A gente tem o Rogério hoje que vai contar um pouco para a gente sobre essa jornada dele como um imigrante aqui nos Estados Unidos e vai nos dar aí várias experiências que ele viveu e como isso pode também ajudar você que está pensando em vir para os Estados Unidos a construir a sua própria jornada. Deixa eu adivinhar. Você quer morar nos Estados Unidos, mas não sabe qual é o melhor caminho e isso te deixa empacado e sem direção. Seja por não saber qual o visto mais adequado, ou pela frustração de talvez já ter sido negado uma vez, seja pelo medo de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho, ou simplesmente porque se sente perdendo tempo no Brasil, já que poderia estar usando todo o seu potencial nos Estados Unidos. É como quando pegamos uma estrada para uma viagem muito esperada. Se não soubermos para onde estamos indo, o destino será sempre um sonho distante. Mas e se você pudesse utilizar um GPS? Algo que lhe guiasse na direção correta a ser seguida, apontasse os trechos mais difíceis e os desvios estratégicos, sugerisse caminhos mais seguros e até mesmo te alertasse sobre os atalhos duvidosos. Isso te ajudaria? Quando falamos de imigração, você também pode usar um GPS que te direcione rumo ao sonho de se mudar para os Estados Unidos. E esse GPS se chama conhecimento. O conhecimento abre os nossos olhos para aquilo que antes não conseguíamos enxergar e é exatamente isso que pretendemos entregar para você hoje. Se você quer imigrar, mas se sente travado, sem saber qual o próximo passo a ser dado, ou se você até sabe, mas não consegue transformar isso em ação, nós da Imigrareua estamos aqui para ajudar você a avançar pelo caminho mais seguro e confiável para morar legalmente nos Estados Unidos. Talvez você esteja cheio de dúvidas. Quais passos são necessários? Quanto tempo leva? Que tipo de visto devo usar? Minha família estará segura? Como ficará minha carreira profissional? Conhecimento é como um GPS que te guia e te permite tomar boas decisões em sua jornada de imigração. Afinal, em um projeto de mudança de país, qualquer caminho errado ou escolhas ruins podem tirar você da direção correta, atrasar o seu progresso e onerar a sua jornada. Por isso, convidamos você a nos acompanhar em mais uma temporada de encontros para discutirmos os principais aspectos e fatores que precisam estar no planejamento da sua rota em direção ao sonho americano. Ao final deste encontro, você estará mais preparado para tomar decisões acertadas e minimizar os impactos dos obstáculos que possam surgir no seu plano de mudança para os Estados Unidos. Seja bem-vindo ao Conexão Imigrar. Rogério, o tema da nossa temporada é o GPS, recalculando a sua rota para a imigração. E aí, minha primeira pergunta para a gente começar é: você teve um GPS? Você chegou aqui tendo noção do que estava acontecendo? Como é que foi essa jornada? Não, eu não tive um GPS, não. Foi uma parada meio maluca que aconteceu comigo, porque, na verdade, assim, a minha conexão, já que a gente está falando de conexão e migrar, a minha conexão com Califórnia começou há muito tempo atrás, porque eu sou skatista desde 1986, eu tenho 50 anos e a Califórnia é a meca do skate. Então, assim, tudo começou ali. Quando eu me formei em publicidade, eu tô falando assim, antigamente, eu fui skatista profissional, mas nunca fui top pro, assim, de competir com Bob Burney, com Stony Hawk, essa galera. Eu sempre fui um cara mediano que tava ali correndo o campeonato junto. E então, aí o que aconteceu? Eu criei essa conexão. Quando eu me formei em publicidade e propaganda, eu comecei a trabalhar na área como publicitário. E bem na época a internet estava começando. Estou falando de 1996. E comecei a desenvolver websites. E aí, como eu me formei, eu comecei a desenvolver sites para empresas de skate. Marcas brasileiras e marcas americanas. E nessa, a minha relação com a Califórnia começou a estreitar. Eu digo assim, eu não era bem um sonho, mas tipo, quem sabe um dia eu vou. Quem sabe um dia eu vou morar na Califórnia. E se eu fosse vir para os Estados Unidos, o meu lugar era a Califórnia, porque tinha tudo a ver comigo. E eu não vim assim, tão de bobeira, assim, não, vou para a Califórnia, porque sei lá, vou chegar. Não, eu já vim, conheci a gente aqui, tinha alguns contatos, conheci o pessoal da Vans, conheci um pessoal da Volcom, eu conheci algumas coisas, mas o que eu ia fazer? Eu ia chegar aqui de que forma? E aí, o que aconteceu? Eu vim como turista para ver o que dava, só que assim, eu não tinha a mínima noção do que eu ia enfrentar. Eu não tive um Conexão Imigrar para me orientar, eu não tive a Marina, não tive o Oliver, não tive ninguém para me orientar, só tive um amigo meu que é advogado, que ele falou, quando você chegar lá, cara, procura uma advogada na hora e muda, se você decidir ficar, já muda seu visto para estudante. E aí você estuda, que era uma das intenções que eu queria também fazer um mestrado. E aí, só que assim, tudo era muito, muito vago para mim, eu não tinha a mínima noção. Pra você ter uma ideia, eu não tinha noção que se eu tivesse aqui, se eu mudasse meu status para estudante, eu não ia poder voltar para o Brasil. Eu não tinha noção de nada. Eu não tinha noção de nada. E aí foi o que aconteceu. Eu vim como turista,
cheguei aqui, na primeira semana que eu cheguei, eu já conversei com umas pessoas das empresas que eu conheço, o pessoal do marketing, que eu sou envolvido com marketing, os caras falaram, olha, assim que você conseguir seus work permits, seus paperwork, suas permissões de trabalho, conversa com a gente de novo, porque não tem o que fazer, você é um turista. E aí foi o que eu fiz, fui no advogado, falei, cara, eu preciso, era uma advogada na época, eu preciso trocar meu visto para estudante. E aí que tudo começou. Fiquei Entendi. esperando, troquei o visto estudante e aí fiquei. Os empregadores, eles não gostam do visto de turismo. E o Exato. problema desse visto é encontrar um talento e não poder ficar com ele. Então, assim, quando a Uhum. gente traz esse tipo de coisa no conteúdo, é por causa das várias histórias como açúcar que a gente escuta todos os dias. Poxa, eu tenho um currículo maravilhoso, recebi uma proposta, recebi outra, mas eu não tenho a documentação que me deixa entrar no mercado. Ou seja, Isso. você tem um potencial gigante, o mercado está te falando isso, mas você não tem a chave para abrir a porta, né? Inclusive, todo mundo que está aqui assistindo, eu não sei se vocês repararam, eu vou fazendo algumas anotações para não esquecer, mas ele começou a se mexer antes de vir, né? Os contatos, a região, o que que tem a ver comigo, onde que eu posso ser melhor absorvido, cadê as pessoas? São coisas que hoje em dia com a internet, todo mundo tem acesso a isso, né? A gente divulga direto as plataformas, não é só o LinkedIn, a gente já falou que em outras conexões, o próprio Meetup, que é um site, uma plataforma que você pode escolher vários assuntos para se conectar com as pessoas que tiverem aqueles interesses também. Então, assim, não precisa estar aqui para o seu projeto começar, né? Por isso que a gente fala tanto de planejamento. Como é que era o inglês? O inglês eu já tinha um inglês, toda a minha bagagem de marketing e até a música que eu toco, violão, toco guitarra, e eu já sabia falar inglês, eu já tinha inglês, mas não é igual que é hoje. Eu tive que, aos poucos o meu inglês foi melhorando, mas não tem como. A gente estava até falando sobre isso outro dia, né, Marina? Sobre a questão do accent, sobre a questão do sotaque. Não tem como, assim, ainda mais eu, que minha esposa é brasileira, eu falo português em casa o dia todo, né, quando eu tô aqui. Então, o inglês, lógico que eu melhorei muito, mas ainda tem sotaque. E é legal, porque, assim, eu percebi que isso pode ser voltado a favor, na real. Porque É, você tem uma bagagem para contar a sua história, de onde você veio, o que você fez, veio do Brasil, o que você fez lá? Aí você se mostra quem você é, entendeu? é. Então, assim, eu não estou aqui querendo ser um americano, eu sou um brasileiro que estou aqui morando nos Estados Unidos. Hoje eu tenho green card, quem sabe um dia eu vou virar cidadão, mas eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Continuando de onde a gente parou então na jornada, a gente estava falando sobre você ter escolhido o seu curso, né, de mestrado. Isso. Você já tinha pensado em continuar estudando dentro dessa área? Como é que foi? Você procurou o college? Foi difícil para você fazer a aplicação? Você achou o processo muito complicado? A faculdade te aceitou de forma simples? E como foi a avaliação da imigração com esse pedido de mudança de status? Foi rápido? Foi demorado? Conta um pouquinho sobre isso para gente. Entrei com o pedido de alteração para estudante, né? O status para estudante. Demorou uns 6 meses para ser aprovado. Assim que foi aprovado, eu comecei a estudar e aí eu entrei direto no mestrado e comecei a fazer o MBA. E assim que eu consegui as minhas permissões de trabalho, por conta do CPT, porque você está no meio do curso, você ganha uma autorização de trabalho de meio período. E assim que eu consegui meu CPT, já conseguia trabalhar na área. Uhum. Aí eu trabalhei numa loja de skate, que eu já tinha contato, Que por isso foi legal. importante toda a bagagem. E as coisas começaram a andar assim. Eu trabalhava lá e estudava, né? Então Uhum. era uma vida bem corrida, e andava de skate de vez em quando. Mas eu tinha um foco muito grande, que era quando eu finalizasse o curso do MBA, eu tinha 90 dias para achar um emprego. Para você E aplicar daí, o seu OPT. Então, durante o curso, você isso, já trabalhou legalmente porque você fez o CPT, já começou a acumular isso, experiência. No final do curso, você recebeu a autorização do OPT para você continuar isso, trabalhando. Aí você tinha 90 dias, no caso, para achar um emprego isso, para aplicar esse processo do OPT. E como foi esse processo? Você correto. saiu loucão aplicando para tudo? Como é que foi essa coisa, cara? Na real, assim, chegou o OPT, eu já comecei a aplicar para tudo que eu conversei, logicamente, eu fui nos meus contatos, eu comecei a ver a oportunidade de empregos em todas as empresas que apareciam. Eu entrava em LinkedIn, eu entrava em todas as. Tem um outro site de empregos aqui, esqueci o Indeed. nome agora. Indeed, entrava no Indeed, entrava em todos os lugares.
alguns ou outros me mandavam algumas respostas, uns e-mails e tal, estamos analisando o seu currículo, mas nada muito sério. Na semana seguinte, eu estava na segunda semana já, né? Que eu estava com o OPT. Eu estava num supermercado, e, na verdade, 2 dias antes, eu estava rodando os stories do Instagram, isso que eu acho que é muito louco nessa história toda. Eu estava rodando stories do Instagram e vi que a Apple estava contratando para as lojas. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, no stories do Instagram não parece ser muito sério isso, Real. parece ser fake. Só que eu cliquei e foi para o site de carreiras. Ou seja, eu podia muito bem ter olhado aquilo e desconsiderado e passou. Não, foi para o site de carreiras da Apple. Aí eu falei, opa, peraí, vou aplicar meu currículo. Não interessa, entendeu? Eu preciso achar um emprego em 90 dias para poder manter meu OPT. Senão eu teria que ou voltar a estudar para manter meu status de estudante, ou eu teria que ir embora do país, ou ficar aqui irregular, que era o que eu não queria de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Apliquei para a vaga, era uma vaga seasonal part-time, que é meio período temporário. Sabe essas vagas que eles contratam para final do ano em shopping, lojas? Sei. Vamos colocar mais gente, porque vai ter mais fluxo de cliente? Então, para isso. E aí eu apliquei, eu falei, dane-se, eu tirei orgulho de lado, que isso que é uma coisa que é muito importante falar. Às vezes, você está aqui, cara, não importa se você já foi diretor ou presidente, eu já tive business no Brasil, já tive hamburgueria, já tive marca de skate, já tive um monte de coisa e perdi, não tinha mais nada. Então, assim, era o que eu tinha, falei, eu não vou deixar de abraçar, porque a Apple é a Apple, eu não vou deixar de abraçar só porque é um trabalho temporário. Eu vou mostrar meu serviço. É uma chance de um primeiro contato, né, para você se mostrar, para você ser visto. Oportunidade. Exato. Eu vou criar minha oportunidade. Quer dizer, eu vou agarrar essa oportunidade e eu vou criar a minha rota lá dentro. 2 dias depois, isso é muito louco. Me ligaram, um telefonema, tinha um telefonema, unknown caller, ligação perdida, assim, de alguém que eu não sabia. Eu quase não peguei, eu decidi pegar. Era uma pessoa da Apple, não, perguntando se eu estava disponível para falar. Na hora, juro por Deus, eu achei que era alguém querendo vender alguma coisa. Falei, não, desculpa, eu não posso falar agora. Posso ligar para você depois? Me liga amanhã. E eu passou. Quando chegou a noite que eu fui dormir, eu virei para minha esposa e falei, meu Deus, cara, eu apliquei pro negócio. Aí você lembrou, da Apple, você fez a conexão, né? E aí eu ligou, será que tem a ver com aquilo? Nossa, será? Vamos ver, né? A mãe vai ligar de novo. No dia ligaram às 2 horas da tarde, certinho. Quando eu falei, liga às 2 horas, eu vou estar disponível. Não, é sobre um currículo que você aplicou, a gente quer conversar com você por telefone, isso. Aí eu fui me interessar. Quem que é? Que história é essa? Entendeu? Aí eu descobri que a Apple não é a Apple, a loja Apple, uma franquia, é uma empresa, aquilo faz parte da Apple. Aquela loja fazia parte a Apple. É a Apple. Toda loja até as lojas da Apple exato, até as lojas da Apple que tem no Brasil, que tem uma em São Paulo e uma em Rio de Janeiro, na Europa, em todos os lugares, faz parte da Apple. Então, assim, eu falei, opa, peraí, eu vou entrar numa empresa enorme. Aí me preparei para a entrevista. Não, minto, foi por telefone primeiro, depois por Zoom. Logo na primeira entrevista, que foi por telefone, ela falou, vou fazer de 3 a 4 perguntas. Aí ela começou a me perguntar e não parava de falar. E eu não parava de falar também. E perguntava, isso é um ótimo indício. E eu fui falando do quê? Ela me perguntava coisas sobre mim. Quem é o Rogério? O que você gosta de fazer? Eu ia falar, dá exemplos assim, de perguntas para o pessoal entender que tipo de processo foi feito com você. Você passou por 2 fases, essa primeira ligação, que tipo de pergunta era? As primeiras perguntas, na verdade, sempre as perguntas eram parecidas. Tipo, quem é você? O que você gosta de fazer? Me conte um momento que você teve uma alegria muito grande, um momento que você teve uma tristeza, sabe? Para entender quem era eu. E aí eu falei, logicamente, 90% das coisas que eu falei, minha vida toda foi skate. O que eu falei? Skate. O tempo inteiro. Era isso, skate, 1 hora disso. Eu abri um negócio de skate. Eu fiz não sei o que com skate, não sei o que. Quando chegou no final, eu percebi que ela tinha feito 12 perguntas. 12 perguntas. Ela falou, tem alguma pergunta para mim? Eu falei, tenho. A primeira de todas é, por que você me fez 12 perguntas em vez de 3 ou 4? Ela falou, porque essa história é muito rica e eu deixei você falar e, assim, para mim você já foi para a segunda fase. Tanto, aí que vem. O que eu falei tanto que se eu só falei de skate, música, tatuagem, cachorro, foi exatamente isso. Você falou quem você é. Para mim, exatamente, para mim o que importa
é que você é uma pessoa apaixonada no que você faz. E se você tem essa paixão desde os 3 anos de idade e construiu toda uma carreira voltado ao skate, tem uma paixão ligada a isso, ela falou, eu quero ver a sua paixão ligada à Apple agora. Eu quero ver o que você vai poder construir para a gente. E aí você tá lá, entrou no processo, você foi para uma segunda fase, né? Você falou que foi pelo Zoom, correu tudo bem, você foi contratado para entrar na empresa. Quanto tempo durou esse processo, mais ou menos? Foi muito rápido. Foi coisa de 2, 3 semanas. Ó, seguinte, entrou lá como seasonal job. Se vocês estão aqui e não sabem o que é seasonal job, é o trabalho temporário da temporada. Porque eles estão Isso. pegando um fluxo a mais de gente para um momento em que haja um movimento maior. Existem diversos tipos de seasonal jobs, a gente fala sobre vários deles. Em várias conexões a gente já falou. E a Apple é uma, podia ter sido várias outras lojas também. Mas, Sim, do seasonal job, o que aconteceu? Porque você ficou. Só um adendo, exato. lembrando que tem aquela pressão ali na cabeça dele de eu preciso achar um jeito de ficar permanentemente aqui. E o OPT não é Isso. permanente, ele tem tempo para acabar. Não. Então o Rogério entra com uma missão. Cara, eu preciso convencer alguém de me ajudar a dar o próximo passo. Exato. Eu entrei como trabalho temporário. Era temporário. Meu contrato era 3 meses. 3 meses apenas. E eu precisava mostrar serviço de todo jeito. Porque senão eu tinha meu OPT, e aí? Eu teria que arrumar uma outra empresa que acabasse nesse trabalho temporário. Eu falei, não, já que cara, era assim, ó, eu abracei como se fosse a maior oportunidade da minha vida. E realmente é. E ainda é. E aí o que eu fiz? Eu abracei o negócio e comecei. O que é para fazer isso? Eu comecei a descobrir os caminhos e como que eu ia me dar bem lá. O que eu precisava fazer, mas assim, focadaço, assim, muito focado. E aí comecei a vender mais e fazer todas as métricas e bater todos os resultados, ir acima dos resultados e sempre, quando eu vi, abriu 3 vagas, na verdade, para permanente, que era não mais temporário. Você tinha que passar por processo seletivo de novo. E eu entrei. Em 2 meses. O que você traz assim, cara? O que eu mais percebo que foi um diferencial meu foi isso. O que você diria assim? Eu acho que, assim, de novo, a bagagem. Eu nunca Uhum. deixei de ser quem eu sou lá dentro. Eu sempre respeitei todo mundo lá dentro, as diferenças. Só que eu falei, cara, é a minha vez, eu vou abraçar isso aí. E eu fiz de tudo. Eu logicamente, rezei a cartilha da empresa, as coisas como funciona, mas eu sempre dava um jeito de dar para fazer alguma coisa para melhorar. E, na verdade, o montante em grana vendido não era importante, e sim a satisfação do cliente, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sempre trocava ideia, eu sempre conversava, eu sempre me deixava disponível, ou seja, eu ia sempre além da expectativa. Só que aí a gente estava falando de Apple, o problema é que, e aí, como é que fica a questão de OPT? Eu tinha É um isso ano só que eu de quero OPT. resgatar, porque o OPT é um ano, né? Então, beleza, eu fui efetivado, show de bola, meu OPT de um ano, cara, vai acabar a todo momento, pessoal, vocês percebam, tem um tic-tac na cabeça do imigrante, é o que a gente fala. Por isso que o Exatamente. Rogério frisou que a intenção número um dele era, cara, eu vou chegar na residência permanente porque eu não quero esse tic-tac aqui, esse compasso no meu ouvido, sempre me lembrando que a qualquer momento eu posso perder tudo isso aqui que tá me acontecendo, que é mágico, e ter que sair daqui e não viver mais isso. Então, eu preciso resolver minha questão imigratória. Vamos lá, cara. Traz de volta então esse assunto. Como é que você desenvolveu isso a partir do momento que você foi efetivado? Vamos lá. Na verdade, assim, foi um pouquinho antes. Eu já de novo, tive a proatividade de me adiantar, sabendo que o resultado eu vou conseguir. Virar efetivo lá, eu vou conseguir, mesmo não tendo certeza. Como eu tinha um ano só, eu tive que me adiantar. Em novembro, logo que eu entrei na Apple, eu conversei com o meu advogado na época, e estava fazendo um processo com a minha esposa, na verdade, que era um processo de um visto que era um L1, que ela tem empresa, minha esposa é empresária no Brasil, ela tinha uma empresa lá, ela ia ser transferida para os Estados Unidos como empresária através da empresa dela. Era um outro processo que estava correndo, ela ia ser o principal e ia ser dependente dela, da minha esposa, Uhum, certo? uhum. O que aconteceu? O processo estava rodando. Quando entrei na Apple e me formei, na verdade, quando eu me formei na MBA e entrei na Apple, o meu advogado falou: vamos parar tudo isso aqui, porque agora, tendo mestrado nos Estados Unidos e entrando numa empresa no porte como a Apple, não importa se você está na loja, porque é Apple, ou você está no corporativo, não importa o seu cargo, você está Apple. Agora nós vamos entrar com um pedido
para você como self-petitioner, você de EB2NW. Só que aí, cara, você me pergunta assim, hoje eu sei o que é EB2NW. Na época eu não tinha Não tinha a mínima noção. ideia. Falei, mas o que é EB2NW? Eu achava que ele tá. Aí ele falou, não, isso aí é green card direto. Eu falei, cara, Muito Tá isso bom para não ser doido? vai dar verdade. certo. Muito bom para Tá ser verdade. muito bom para ser verdade. Eu olhei para minha esposa e falei, cara, esse cara tá de caô pra cima de gente, não é possível, cara. Aí comecei a me interessar pelo assunto do EB2NW e eu vi que existia a possibilidade e que essa pessoa que era meu advogado, ele tinha conhecimento na área, já tinha aprovado várias pessoas. Eu falei, opa, peraí. Então, eu acho que eu estou em boas mãos, eu vou trilhar esse caminho, e aí eu descobri que muitas vezes existe uma questão de que os advogados gostam de te manter, advogados entre aspas, né, gostam de te manter no visto para você ir pagando visto e para chegar no green card. Muitas vezes você já tem perfil para green card. Uhum, é isso Uhum. aí. Você E é já legal você tem trazer perfil para isso, né? green Porque tem card. muita gente que não Entendeu? É. acredita nessa possibilidade, né? É porque Exato. assim, a gente está sempre focado na construção da trilha para o Green Card para chegar na residência permanente, e as pessoas ficam muito presas, por exemplo, em encontrar um sponsor, que foi o que você fez, entrar no Isso. sponsor, que foi o que você fez, conquistar o sponsor, como você fez, para quê? Para eles aplicarem um processo de visto de trabalho para você. Isso é um caminho possível, Não. acontece todos os dias, tem muita gente que consegue. Mas tem caminhos muito mais rápidos e melhores Não. que esse. E aí o Rogério, por ter feito o mestrado, ele já se qualificou para um visto que dispensava a oferta de emprego. Então ele não precisava mais da Apple. Na teoria, ele já era qualificado o suficiente para dizer para os Estados Unidos o seguinte: olha só, eu me qualifiquei, eu tenho experiência de trabalho, eu posso trazer benefícios que são de interesse nacional do seu país. E digo mais, já estou empregado trabalhando para uma das maiores, aliás, a maior empresa do mundo, que é a Apple. E eu fui indo, e eu fui indo. Quando chegou no B2MW, era tão bom para ser verdade, mas eu falei, eu vou acreditar e vou para cima. Só que aí eu cheguei pro pessoal do advogado e eu falei, cara, só que é o seguinte, eu entrei numa Apple, não é uma empresa qualquer, eu só tenho um ano, eu tenho que, meu permissão de trabalho do PT válido por um ano, eu não posso perder o meu trabalho na Apple de jeito nenhum, que eu estou indo bem lá já, então nós vamos ter que aplicar o B2NW em tempo recorde. Cara, eles fizeram em um mês. Assim, eu cheguei para eles, eu falei, olha, eu não quero botar pressão, mas eu preciso disso. Eu tenho essa necessidade especial. Vocês abraçam? Ah, é Abraço. o Eu sonho de paguei todo extra. advogado. Eu paguei extra para isso, mas eles fizeram. Dia 4 de fevereiro aplicou meu EB2NW. E aí o que aconteceu? Era dito que eu ia ter, dito não, a tendência era que eu ia receber a A nova resposta. permissão, porque o OPT é uma permissão de trabalho. Eu ia Isso. receber uma nova permissão de trabalho e uma permissão de viagem O em Advance três Parole. meses. Uhum. O parole em 3 meses, mais ou menos. Só que Previsão. chegou no terceiro mês, não chegou. Chegou no quarto mês, não chegou. Quando chegou no quinto mês, eu falei, opa, peraí. Já estamos falando de julho. Eu tinha até outubro com minha permissão de trabalho, o OPT. Eu estava correndo risco. Aí que eu fiz? Conversei com meus managers analógicos, meus diretores, meus gerentes na loja, expliquei o caso. Nem eles sabiam direito como é que funcionava. Ele falou: foi o seguinte, conversa com o departamento de imigração da Apple. Eles vão saber Olha, te que legal. direcionar. Eles tinham um departamento de imigração só para lidar com questões jurídicas relacionadas à contratação de estrangeiros. A Apple é gigantesca nisso, né? Falei com o pessoal dessa empresa que trabalha com a Apple. Ele me colocou em contato direto com o pessoal da imigração. Chegaram a ligar para mim, olha. O Uau, oficial de imigração me ligou. uau. É uma Nunca coisa ouvi assim falar disso. absurda. Isso, exatamente. Por quê? Porque é o peso da empresa. Nós temos que pontuar isso aqui, porque assim, É, ó, nossa intenção com a reunião é exatamente motivar as pessoas a entender qual que é o comportamento que elas precisam ter para que as É isso oportunidades aí. aconteçam. Primeiro, ele exato. fez por onde, Tem vários né? padrões, né, Ele foi, Mari? Isso. ele não foi falar com o gestor dele e o gestor falou: ah, é um funcionário qualquer aí que não faz diferença nenhuma e tal, vai para ver o que que Não, você consegue. Não. não, não. Inclusive, essa abertura foi uma, talvez, na minha humilde opinião, foi talvez a sua maior conquista nesse tempo todo. Né? Foi, Uhum. Assim, porque depois dessa conquista te deu uma porta para você ter determinados foi. benefícios que só um profissional que realmente dê resultado, que faça diferença para a empresa, vai ter. Mas isso dependia só de quem? Quem foi lá bater as De metas? Quem mim? foi lá fazer o extra mile? Quem foi lá Dependia de mim. desenvolver a forma de lidar melhor com os clientes? Então, o que eu gosto de lembrar para a audiência é que a gente está aqui escutando uma história, pensando como é que eu aplico isso para a minha vida.
aplicando, partindo do pressuposto e que o comportamento é seu. Eu acho que o ponto maior aqui, gente, vocês têm que entender é o seguinte: tudo é negociável depois que você mostra seu valor. Cara, que Maravilhoso. maravilha. Já que você já adiantou, né, que você tem seu green card hoje, deu tudo certo no seu processo, foi aprovado, chegou sua autorização de trabalho, então você já ficou livre do OPT, você estava debaixo do seu parole, desse seu status de parole, né, de parolado ali, digamos, e Uhum. continuou trabalhando na Apple. Quanto tempo depois veio a aprovação do seu B2NW? Como é que foi isso? Foi assim, eu consegui o meu work permit novo, aí já consegui minha efetivação, né, sem precisar Tá. parar de... Ah, um detalhe, eles já tinham falado para mim o seguinte: se chegar em outubro e você não pegou sua autorização de trabalho ainda, fica tranquilo, não vai te mandar de embora, a gente vai dar um jeito de te mandar aqui. Mas enfim, aí o que aconteceu? Depois que eu recebi o meu work permit, isso foi em agosto. Em outubro saiu o resultado do meu I-140. Aprovado. Primeira? Aprovado. O Sem I-140 RFE? aprovado. Sem a RFI, sem RFE, sem Que nada. maravilha, cara. Cara, e aí sai aquele peso das costas que você fala, meu, É, não acredito, cara, eu venci esse negócio. exato. Quando foi em abril desse ano, eu fui pela primeira vez para o Brasil em 5 anos, com a Você permissão de tinha viagem autorização de ainda. viagem, né? É. Maravilhoso. E aí, quando foi em junho que eu voltei do Brasil, quando foi em junho, eu recebi o cartão sem entrevista, sem nada. Ufa, meu Deus, será Maravilhoso. Tudo aquele bem, cara. peso, né, cara? Você realmente É, está autorizado a morar permanentemente no país, Green Card, validade de 10 anos. Em 5 anos você pode aplicar a sua cidadania se você quiser. Vida que isso. continua, eu imagino assim que deve ser um alívio, né? Você saber, cara, conquistei finalmente o direito legal de permanecer aqui sem me preocupar com absolutamente nada. Para de gastar dinheiro, às vezes desnecessariamente com o processo, manutenção de Exato. status, estudar ou fazer o que quer que se esteja fazendo por causa da manutenção desse status. Que maravilhoso. O Marcos comentou aqui que das lives que ele viu, essa foi a melhor. Obrigado, Rogério, pelo seu depoimento. Oliver e Mari, obrigado por essa live, pelas informações. Deus abençoe a todos. O pessoal Eu que gostou muito agradeço, aqui da Marco. nossa live. Foi muito bom, cara, conhecer sua história. Eu acho que é realmente uma das histórias mais incríveis, né, Mari, que a gente tem para contar. A história do Rogério, uma história de muita luta, né, cara? Muita batalha, porque eu, como passei pelo processo, a Mari passou pelo processo, moramos aqui há alguns anos. Quando você conta, a gente ouve toda a parte poética, mas a gente está aqui no subconsciente completamente ciente daquilo que você passou, que obviamente não dá para tempo de contar aqui, mas que foi desafiador. Então, você venceu, hoje você é um residente permanente nos Estados Unidos, você tem seu green card, você tem a liberdade de sair e entrar a hora que você quiser, você tem a liberdade de construir o futuro que você quiser aqui com todas as oportunidades que esse país te dá. Terça-feira que vem, 8 horas da Obrigado, noite, pessoal. teremos a doutora Lívia Leite, então, com a gente respondendo as perguntas aqui. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho que vocês estão mandando aqui. Obrigado, Rogério, e até uma próxima, pessoal. A gente vem no Conexão Imigrar na próxima terça-feira novamente com vocês. Valeu, Rogério. Forte abraço para você. Muito Beijo. obrigado. Tchau, Mari. Obrigado, pessoal. Obrigado. Fica com Deus, todo mundo.